terceiro ano. Estamos iniciando mais um novo estudo da apostila número 1, que é o módulo número 4, fusos horários, da página 13 à página número 14. E esse assunto nós vamos observar através de exercícios proposto pela apostila do módulo 4, da página 13 e 14. Então, esse assunto nós iremos explicar através dos exercícios. E hoje eu vou fazer a parte, e você, na sua casa, leia a página 13 e 14, conforme o assunto que nós vamos discutir nesse vídeo. Essa foto que você pode observar é um dos famosos relógios que existe na cidade de Praga, na capital do país chamado República Tcheca. Antes de iniciar a nossa aula, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós, que o Senhor possa estar presente nas nossas atividades e possamos entender esse assunto através das aulas práticas, através dos exercícios. Fica conosco, em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Saber a hora de outros lugares não é difícil, principalmente porque vivemos em um mundo globalizado e dispomos de tecnologia de última geração. No passado, quando as pessoas viviam isoladas, sem a rapidez das telecomunicações e dos transportes, não havia essa necessidade ou pelo menos era possível sobreviver sem ela. Vamos então para a primeira questão, número 1. Visando a padronização do horário mundial, o planeta foi dividido em diferentes fusos horários, tendo como referência, letra A, a linha do Equador. A linha do Equador é uma linha paralela, uma linha deitada, chamada latitude. Letra B, o meridiano de Greenwich é uma linha em pezinha, chamado também de longitude. Letra C, o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio é uma linha deitada paralelo ao Equador, chamada também de latitude. Essa linha do Trópico está no hemisfério sul. Letra D, o Trópico de Câncer é uma linha também deitada paralela ao Equador e ela está no hemisfério norte. E a letra E, o antimeridiano de Greenwich. Como você pode observar, a letra E e a letra B são iguais, porque o meridiano de Greenwich ele está a 0 graus. E o antimeridiano de Greenwich ela está a 180 graus. Ou seja, fazendo a volta pela Terra, nós vamos ter 360 graus. Esse início se dá no meridiano de GMT e o antimeridiano é 180 graus. Agora a letra A, a letra C e a letra D são linhas latitudinais deitadas paralelas ao Equador. Equador 0 graus, Capricórnio 23 graus sul, Câncer 23 graus norte e meridiano, a letra B e o antimeridiano são linhas longitudinais. Então vamos ver a resposta relacionada a esse conteúdo. Diz assim: o ponto referencial para a divisão do planeta em fusos horários é o meridiano de GMT, que divide, esse GMT pode ser GMT ou GWT. Você pode encontrar essas duas afirmações, que divide o planeta em dois hemisférios. O lado ocidental, por exemplo, nós do continente americano estamos situados no mundo ocidental. A China, por exemplo, está situado no hemisfério oriental. Esse meridiano corta a porção oeste da Europa e da África, formando o ponto do meridiano do GMT. Visando, então, a observar, a letra correta é o meridiano de GMT, que divide a Terra em duas porções. O mundo oeste, que é ocidental, e o mundo leste, que é o mundo oriental. Ok? Então, a primeira questão, resposta letra B. Muito bem. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: na divisão do planeta em diversos fusos horários,
acrescente-se 1 hora a leste do meridiano de GMT e retira-se 1 hora a oeste desse mesmo meridiano a cada. Letra A, 25 graus. Letra B, 5 graus. Letra C, 10 graus. Letra D, 15 graus. Ou letra E, 20 graus. Ao você observar lá na página número 13 da sua apostila número 1, módulo 4, diz assim, ó, hora legal, devido ao movimento de rotação a cada hora, 15 graus dos paralelos entram na zona de claridade e 15 graus são cobertos pela escuridão. Se 15 for multiplicado por 24, chega-se a 360 graus, uma circunferência completa. Baseado nisso, nós vamos ver aqui mais uma coisa, ó. Conforme nós lemos no texto, e aqui do texto do livro, e conforme aqui nós podemos observar, como o movimento de rotação realizado pelo planeta ocorre no sentido oeste para leste, a luz atinge primeiro as regiões mais a leste. Por isso, definiu-se que, a partir do meridiano de GMT, ou GWT, no sentido leste, adiantar-se-ia 1 hora a cada 15 graus. E no sentido oeste do GMT ou GWT, atrasar-se-ia 1 hora a cada 15 graus. E aqui nós temos a porção, conforme nós lemos a apostila na página número 13. Aqui nós temos 360 graus, que é a circunferência da Terra, 24 horas, que é o dia legal, dividindo 360 graus por 24 horas, vai dar 15 graus. Ou seja, cada fuso horário é 1 hora que é formado de 15 graus. Então, a resposta da número 2 que nós lemos está baseada também na apostila, para a letra D, número 15 graus. Ok? Vamos a um outro exercício sobre o sistema de fuso horários. É verdadeiro afirmar que eles são 24 cada um deles? Letra A, equivalente a 15 graus de longitude. Letra B, equivalendo a 10 graus de longitude. Letra C, correspondendo a 10 graus de latitude. Letra D, correspondendo a cada 15 graus de latitude. E letra E, estabelecido segundo a linha do Equador. Conforme nós vimos no exercício anterior, conforme nós lemos na página 13, que você está acompanhando na apostila juntamente comigo, e o exercício anterior, nós podemos chegar à conclusão que a Terra é uma esfera ou uma circunferência e, como tal, possui o quê? 360 graus. 360 graus, que você pode observar aqui. Ela realiza o movimento em torno do seu próprio eixo, que para completar um giro, ela leva o quê? 24 horas. Esse 24 horas já é o quê? Porque aproximadamente é 23 horas, 56 minutos e por diante. Mas para trabalhar com questão mais exata, é colocado 24 horas. Para a determinação do sistema de fuso horário global, dividiram-se os 360 graus da Terra pelas 24 horas de duração do movimento de rotação, resultando em 15 graus. Sendo assim, cada um corresponde a 15 graus, tanto na parte leste como na parte oeste. E nós podemos observar o mesmo cálculo que foi feito na questão anterior. Então, a resposta é a letra A. Por que não a letra D? A letra D está escrito assim, correspondendo a 15 graus de latitude. Longitude são linhas em pezinhas paralelas ao GMT. Latitude são linhas paralelas deitadas, paralelas ao Equador. Então, se é fuso horário, ele sempre vai ser linhas longitudinais. Então, é no caso 15 graus. E não é a letra B, porque a letra B é 10 graus. E você vai dividir 360 graus por 24, ele vai dar 15 graus. Então, por isso que essa formação é de 15 graus de longitude. Muito bem. Até aqui, as dúvidas são bem poucas, porque é bem fácil esses conteúdos. Vamos à questão número 3. Assinale a alternativa que descreve corretamente a metodologia utilizada na elaboração dos fusos horários. Letra A. Divisão dos 360 graus da circunferência terrestre em 24 partes, cujos limites entre uma e outra são de 15 graus.
o que equivale a 1 hora do dia. Letra B. Divisão dos 180 graus da Terra em 12 partes, que se tornam dia conforme a presença da luz solar e se tornam noite conforme a ausência desta. Letra C. Mapeando do movimento de translação que resulta na sucessão das horas e registro do momento exato em que a luz solar incide sobre cada ponto da Terra. Letra D. Observação do movimento aparente do Sol, que por definição nasce às 6 horas e se põe às 18 horas. Letra E. Criação de uma convenção em que se padronizou o horário mundial com base na hora legal da cidade de Nova York. Então vamos lá, a questão. Resposta letra A. Por que letra A? Porque a letra A diz assim, divisão dos 360 graus. Lógico que se nós pegarmos a Terra, que a Terra é uma circunferência de 360 graus, como você pode observar, 360 graus, nós vamos dividir por 24, que são o quê? Cada hora, o dia formado de 24 horas, dividindo 360 por 24 vai dar 15 graus. E cada 15 graus vai formar o quê? Um dia, 1 hora, né? 1 hora do dia. Então, nós vamos ter o quê? 24 partes de cada um formado de 1 hora. Questão número 4 nos diz o seguinte. Podemos observar, no tempo, sem tempo da infância, o trabalho dos relógios demarcando a vida é coisa dos adultos, e a hora imposta de fora nós, entre os intervalos de correrias e agitação, contemplamos. Tudo é possível. Nessa fase, o tempo em curso, de que nos falam as vozes que parece vir de tão longe, pode ser apenas uma invenção malévola dos bem-intencionados adultos para nos controlar. Só aos poucos o dentro e fora de nós assumirá desenhos e figuras. O fluir das águas se impõe e terá início a nossa história. Baseado no livro de Luft, 2014, página 23. Mesmo sem saber, a criança do texto fala da invenção do controle tempo. Criamos, é claro, as horas como uma forma de contar o tempo para podermos gerenciar nossas atividades diárias. Em 1883, numa conferência internacional em Roma, foi elaborado um sistema de fusos horários conforme a representação no mapa abaixo. Antes desse sistema ser criado, o horário era definido pelo relógio de sol, onde o meio-dia era observado quando os raios solares estavam a pino. Então, nessa figura desse bebê que você pode observar, ele vem falando, né, que as horas foram criadas pelos homens e a gente vai seguindo cada tempo. Tão bom que nós estávamos nessa fase etária no qual a gente não precisava se preocupar com o tempo. E agora nós estamos preocupados com o tempo relacionado ao término dessa pandemia, o início do nosso vestibular, né, os concursos que deveremos realizar pela frente. Com relação aos fusos horários, é correto afirmar que, letra A, mesmo tendo um total de 24 horas dentro do sistema de fusos, cada país, independentemente de seu tamanho, possui um único horário. B, usando seu número de graus existente nos meridianos, sabemos que a Terra gira 24 graus a cada 1 hora? Será que gira 24 graus a cada 1 hora? Letra C. O uso do fuso horário é extremamente rígido em cada território, não sendo permitido adaptá-los à necessidade de sua população. Será que não está sendo permitido, não pode ser adaptá-lo conforme, por exemplo, o fuso horário de verão? Letra C. O sistema foi criado a partir da necessidade de se organizar as atividades humanas relacionadas com as diferenças de horas geradas pelo movimento de rotação da Terra. Qual é a alternativa correta? Então, ao você observar lá no texto da página 13, quem tiver a sua apostila pode acompanhar na página 13, diz o seguinte, na primeira coluna, o último parágrafo.
O sistema de fusos horários foi criado em 1884 na Conferência de Washington, quando, por meio de acordos internacionais, definiram-se 24 fusos horários de 15 graus cada. De acordo com esse sistema, todas as cidades e localidades dentro de um fuso abandonam sua hora local ou verdadeira e passam a adotar a hora do fuso ou hora legal. Isso é a hora legal baseado na Conferência de Washington, colocando que cada 24 fusos nós temos 15 graus. E aí você pode observar, relacionado a essa questão, nós temos a letra D como resposta correta. O sistema foi criado a partir da necessidade de organizar as atividades humanas, né, relacionados com as diferentes de horas gerada pelo movimento de rotação da Terra, ok? Ali a letra A, mesmo tendo em um total de 24 horas, tendo do sistema de fusos, cada país, independentemente do seu tamanho, possui um único horário? Não. Se você observar o nossa apostila na página número 13, lá onde está escrito Fusos Horários Brasileiros, você pode observar que o Brasil tem menos 2 horas lá na região do Fernando de Noronha, menos 3 horas pegando a maior parte do Brasil, região sul, sudeste, nordeste, um pedaço do norte, menos 4 horas pegando Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, e menos 5 horas a região do estado do Acre. Então a resposta A é incorreta. A B também já foi comentado, né, que sabemos que a Terra gira 24 graus? Não, né, 360 graus. E a letra C, o uso do fuso horário é extremamente rígido? Não é rígido, porque nós temos esse acompanhamento do horário de verão. Então a resposta correta é a letra D, conforme foi lido no texto da página da apostila 13 e no texto que foi passado. Vamos para a questão número 5. Os fusos horários foram criados em outubro de 1884 por meio de uma reunião de 24 países na cidade de Washington. Isso nós estudamos e lemos e observamos na página número 13 da sua apostila. Nessa ocasião, estabeleceram-se 24 fusos de 1 hora, tendo como referência o tempo em que o planeta Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, percorrendo os 360 graus de sua circunferência, aproximadamente 24 horas. E aí, conforme eu coloquei, esse aproximadamente, porque nós não vamos fazer um cálculo, né? Imagine dividir 360 graus por 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. É muito difícil fazer esse cálculo. Imagina você no vestibular, sem calculadora, fazer esse cálculo de 360 graus dividido por 23, 56 e 4. Por isso que foi colocado aproximadamente 24 horas, ok? Sabendo que duas cidades distam entre si de 105 graus de longitude. Longitude é uma linha em pezinha paralela ao GMT. A distância entre elas em horas é de letra A, 8 horas, letra B, 7 horas, letra C, 9 horas, letra D, 10 horas, ou letra E, 6 horas. Então vamos à nossa resolução. Como o fuso horário é estabelecido a cada 15 graus e as cidades estão a uma distância de 105 graus de longitude uma da outra, a diferença de horário é o resultado da divisão entre a distância da cidade 105 pelo número de graus que corresponde um fuso horário. Então, 105 dividido por 15 é igual a 7 horas. Então, nós fizemos o quê? 105 dividido por 15 deu 7. Então, resposta letra B. Sabendo que duas cidades distam entre si de 105 graus de longitude, a distância entre elas em horários é de 7 horas. Vamos à questão número 6, que nos diz o seguinte. A final da Copa do Mundo em 2014, entre a Alemanha e a Argentina, ocorreu no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16 horas, no horário de Brasília, que é o UTC-3, que você pode observar lá no mapa da página número 3, pega sua apostila na página número 3, e lá você tem, Rio de Janeiro está bem ali, ó, na parte laranja, mais escuro, que está escrito -3 horas, ou seja, essa unidade
de horário do GMT de Londres até chegar ao Brasil, nós temos menos 3 horas, ok? Continuando. Em que horário os torcedores da Alemanha assistiram o jogo de Berlim, que é o mais um? Você vê que na linha do GMT, para o sentido ocidental, na parte oeste, nós vamos ter menos, sempre menos, 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 menos. Do GMT para leste, ou oriente, nós vamos ter o quê? Sempre mais, mais, mais. Tá, esse menos aqui chega até menos 12, e aqui chega até mais 12, né? Porque são os nossos fusos horários. Somando 12 com 12 dá 24 horas. Letra A, 13 horas. Letra B, 15 horas. Letra C, 20 horas. Letra D, 20 horas. E letra E, 21 horas. Qual a resposta então correta? Então, como Berlim está localizado 4 fusos horários 60 graus a leste da cidade do Rio de Janeiro, e as regiões a leste recebem a radiação do Sol primeiro do que as regiões a oeste. Soma-se 1 hora e cada fuso horário de diferença entre o Rio de Janeiro e Berlim, né? Então nós temos o que? A resposta é 20. Por que 20? Se no Rio de Janeiro são 16 graus e é menos 3, então nós temos o que? 16. 17, 18, 19. Aqui nós não temos resposta 19. Por que deu 20? Porque é mais um que nós estamos indo. Ou seja, quando nós saímos do Rio de Janeiro em sentido a Berlim, saindo do Rio de Janeiro em sentido a Berlim, tá? Nós vamos aumentar as horas. Então, vai ser o quê? Esse aqui vai ser tornar 3 horas mais 1 dá 4. 4 com mais 16, 20 horas. Ok? Vamos para outra questão. Se viajarmos em direção ao ocidente, estamos correndo contra o tempo. Saímos tarde e chegamos mais cedo. Por isso, adotou-se a linha internacional de mudança de data. Se ela é cruzada de oeste para leste, o momento após o cruzamento é o dia seguinte. Marque a alternativa que apresenta onde se situa a linha internacional de mudança de data. E nós podemos ler essa questão lá na página número 14, que nos diz assim, ó, hora do dia anterior e hora do dia seguinte. Caso a hora encontrada seja menor que a diferença horária, torna-se necessário somar-lhe 24 horas para então efetuar a subtração. Se a diferença horária somada com o número de fusos for superior a 24 horas, todas as horas excedentes devem ser contadas como hora do dia seguinte. O antimeridiano de GMT, chamado Linha Internacional de Data, segue um traçado geopolítico na imposição da mudança do dia. O cruzamento da linha de leste para oeste implica na soma de um dia no calendário. O deslocamento inverso resulta na perda de um dia. Por exemplo, quando nós saímos de Curitiba e vamos para Sydney, na Austrália, lógico, o voo sai de Curitiba para São Paulo para Chile, no Santiago, e Santiago para Auckland, na Nova Zelândia, e Nova Zelândia para Sydney, na Austrália. Ou seja, nós estamos o quê? Aumentando um dia. Então, o antimeridiano, essa linha chamada LID, Linha Internacional de Data, ali nos 180 graus, que é chamado antimeridiano, que nós vamos ter o quê? O dia da troca da semana. E a linha do GMT é a linha que nós vamos ter para, por exemplo, ter os fusos horários. Então, a resposta, letra B, 180 graus de longitude. Muito bem. Então, 0 graus de longitude é o início da linha do GMT, que é para fusos horários. Agora, o antimeridiano, que é 180 graus de longitude, é linha internacional de mudança de data, conforme nós lemos na página número 14, na segunda coluna, nos últimos parágrafos. Um time de futebol do estado de São Paulo, localizado no fuso 45 graus oeste,
irá realizar uma partida em Boa Vista, 60 graus oeste, a capital de Roraima. A equipe irá embarcar às 14 horas e a viagem terá duração de 6 horas. Considerando o horário de Roraima, a que horas os jogadores de São Paulo desembarcarão em seu destino final? Letra A, 19, ou letra B, 17, ou C, 21, ou D, 10, ou E, 18. Vamos então à nossa resolução? Então diz o seguinte: São Paulo está a 45 graus oeste, conforme você pode observar na resolução. Roraima também está no mesmo longitude, chamado oeste, que é 60 graus. Tempo de viagem é de 6 horas e o horário de embarque são 14 horas. Como Roraima apresenta 1 hora a menos que São Paulo, então 13, somando o tempo de deslocamento, dá 13 com mais 6 horas de viagem, dá 19 horas. O time paulista desembarcou em Roraima às 19 horas. Olha só, aqui nós temos o horário oficial de Brasília, que é o horário de São Paulo, que pega toda essa região, conforme você pode observar na página 13, que é o laranja mais escuro, 14 horas. Desse lado para cá, para o lado oeste, lado leste, desculpem, lado leste oriental, vai aumentar as horas. Para o lado oeste, diminui as horas. Então, só que foi dado que Roraima está o quê? Menos 1 hora do que o horário oficial. Então, se a viagem vai levar 6 horas de viagem saindo de São Paulo para chegar até o destino, ele vai fazer o quê? Somar, né? 13 horas com 6 vai dar 19. E não 14 com 6. Porque senão, por que você não somou 14 com 6 que deu 20? Porque aqui o Roraima está o quê? Menos 1 hora. Você até poderia somar 14 com mais 6 dá 20. E tinha que esquecer, não poderia esquecer de diminuir de menos 1 hora. Então a resposta, a letra A, 19 horas. Ok? Vamos à questão número 7. Um terremoto que ocorreu de 6,9 graus abala o leste do Japão. Um terremoto de 6,9 graus de magnitude abalou a costa leste do Japão nessa quarta-feira. Nessa quarta-feira, que foi no dia 3 de setembro de 2013, sem provocar alerta de tsunami, anunciou a agência sismológica japonesa. O tremor, às 9 horas e 19 minutos no horário local, ocorreu a 400 km de profundidade no Oceano Pacífico, a cerca de 600 km ao sul de Tóquio, onde os prédios balançaram. Olha só como ocorreu esse processo. Sabendo que a região afetada pelo terremoto citado na reportagem acima se situa na longitude 135 graus leste, que é a região do Japão. Podemos dizer que no horário de Brasília, a 45 graus oeste, o incidente ocorreu a que horas? Então vamos ao nosso cálculo. Para calcular a diferença entre os fusos horários do exercício, vamos seguir alguns passos. E esses passos você pode observar na página número 14. Lá temos 3 passos e aqui nós temos mais um a mais para você. Número 1. Localizar os 2 fusos, o que se quer calcular e o que se tem a hora marcada. Calcular a diferença de horas entre eles. Descobrir se soma ou se subtrai a hora original e calcular o horário de Brasília na hora do terremoto. Agora vamos ver esses passos 1, 2, 3 e 4 no exercício na praticidade. Na praticidade, o primeiro passo nós colocamos o quê? Japão 135 graus, divide por 15, sempre por 15, deu 9 horas. Como o fuso horário encontra-se no meridiano leste, o sinal permanece positivo. Brasília 45 graus oeste, né? No caso é menos, divide por 15, deu menos 3. Como o fuso está do lado oeste, permanece negativo. Lembra que eu falei para vocês? Sempre quando está no lado leste é positivo e do lado oeste é negativo depois da linha do GMT. Segundo passo, nós vamos então calcular a diferença. 9 menos 3, que foi do lado 9 do Japão e 3 do Brasil, deu 12 horas. Então a diferença entre os dois locais é 12 fusos horários. Terceiro passo, você pode observar aqui, né? Aqui nós temos esses pontilhadinhos, nós podemos colocar então como a questão do fuso horário. Para cá ele vai diminuir e para cá ele vai aumentar. Então, assim sendo, o 9 horas 19 menos 12, né? Então nós temos aqui 21 horas do dia anterior. Então a resposta é a letra E.
Número 8. Leia a notícia abaixo e responda ao que se pede, sempre comentando por que Acre, dia 27 de agosto de 2013, está lá, conforme na página número 13, está a menos 5 horas. Esse foi um tratado de Comissão de Assuntos Econômicos e o projeto de lei foi enviado em 2011 pela Presidência da República, a partir do resultado de um referendo em que 39,2% dos eleitores acrianos votaram pelo retorno do fuso horário antigo e 29,7% pela manutenção dos fusos horários vigentes. A consulta foi realizada em 2010, juntamente com a eleição do segundo turno. E aí nós podemos observar então essa questão que o fuso horário de Acre é menos 5 horas, baseado no mapa da página número 13. Então, o esquema político utilizado para determinar o horário oficial dos locais e territórios é a hora legal. E essa hora legal nós lemos com vocês na página 13. Utilizada para adaptar os fusos horários das diferentes regiões em um mesmo território ou região para facilitar as relações econômicas e comerciais. O fato acima descrito é representativo de um esquema político que altera os fusos horários, conhecido como horário local, horário legal. Então, esse horário legal, hora legal, nós temos a página número 13. O Brasil, até o presente momento, possui 4 fusos horários, localizados a partir do fuso de número 2 a leste do GMT. E de acordo com esse texto, nós podemos colocar que a letra D, 3 fusos horários localizam a partir do terceiro fuso em relação ao GMT. Número 9 nos diz o seguinte: suponha que sejam 9 horas em Minas Gerais, 9 horas em Minas Gerais, na cidade de Viçosa, como nós podemos observar essa região aqui, em que você estando nessa cidade, precisa fazer uma ligação interurbana para uma pessoa em Boa Vista, Roraima, bem que assim, que poderá ser encontrada na cidade até 11 horas, hora local desse estado. Com base no mapa, abaixo, o procedimento correto para efetuar essa ligação é... Então vamos lá, sabemos que à medida que vai para o oeste, as horas faz o quê? Diminui. Quando vai para leste, nós aumentamos. Ou seja, se saímos de Minas Gerais, Viçosa, para ir para Boa Vista, Roraima, nós vamos diminuir as horas, porque nós estamos indo no sentido oeste. Dessa forma, a pessoa que deseja ligar para sua amiga em Roraima deverá esperar além das 2 horas que ela levará para estar em casa, mais uma hora referente à diferença de fusos horários, pois quando for 11 horas em Minas Gerais, será 10 horas em Boa Vista. Então, a letra E diz o seguinte: aguardar 3 horas para fazer uma ligação, porque no Brasil, embora sejam reconhecidos os limites teóricos dos fusos horários de 15 graus de longitude, consideram-se apenas os limites práticos definidos pelas fronteiras estaduais. Então, praticamente, aqui você pode observar aqui, aqui temos os limites entre os estados, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso com Goiás, Mato Grosso com São Paulo e Paraná. Então, nós temos essa divisão estadual, essa fronteira estadual. Continuando, a questão número 10, a última, nos diz o seguinte: ainda é 31 de dezembro no Brasil, quando a televisão noticia a chegada do Ano Novo em diferentes países. Entre os países que comemoram a chegada do Ano Novo, antes do Brasil, encontra-se Austrália, Nova Zelândia e Japão. Austrália, Sydney, Nova Zelândia, Auckland e Japão é Tóquio, onde fazem essa comemoração da passagem do ano. Temos aí a principal evidência da diferença entre os fusos horários nos diversos locais do mundo. Letra A, a inclinação do eixo terrestre. B, ao movimento de rotação terrestre. Letra C, ao movimento de translação terrestre. Letra D, a maior proximidade do Sol no verão. E a letra E, a diferença de latitude entre esses países e o Brasil. Então, o fato de que alguns países recebem a luz do Sol do amanhecer primeiramente em relação a outros,
o que também define a existência dos fusos horários. Ocorre graças ao movimento de rotação que ocorre de oeste para leste, o que faz com que o movimento aparente do Sol ocorra do leste para o oeste. Então, a resposta, letra B, ao movimento de rotação terrestre. Com isso, nós conseguimos explicar a página número 13 e 14 pelos exercícios que foi mostrado na prática. Então, agora, o que vai acontecer? No dia 24 de agosto de 2020, você vai abrir, já tem um arquivo, esse arquivo do Word tem 20 questões, 5 questões que eu separei de cada questão do vestibular, 5 questões dividido em 4 porções. 5 questões do módulo 1, o sistema Sol, Terra e Lua, 5 questões do módulo 2, estrutura da Terra, mais 5 questões do módulo 3, representação cartográfica, e totalizando mais 5 questões do módulo 4, fusos horários, totalizando 20 questões. Essas questões estão no Word, você pode só tirar foto do gabarito e enviar na plataforma do eClass, ou se você quiser tirar foto de tudo, pode ser feito também. Obrigado e curta esses vídeos no YouTube que são feitos com carinho para vocês. Muito obrigado pela sua atenção e vamos finalizar a nossa aula através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Venha estar presente com cada aluno do terceiro ano nos seus trabalhos, suas atividades para o vestibular. Que eles possam ter entendido o assunto e possam resolver as questões que estão no Word para entregar no dia 24 de agosto como avaliativa do mês de agosto do terceiro bimestre. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua cooperação e que Deus possa abençoar você. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Fui.